a quarentena do cordel, nosso webinário. Aqui nós vamos tratar como escrever um cordel em 40 dias. Eu sou a Tainara Queiroz, sou poetisa, escritora, fundadora do Clube do Cordel e secretária executiva da Academia Afogadense de Letras. Então, hoje eu sei que a maioria de vocês veio aqui com uma dúvida, que é possível escrever um cordel em 40 dias? E como eu quero que vocês fiquem até o final, eu vou começar respondendo essa pergunta, tá? E eu vou tomar a liberdade de respondê-la do final para o início. Então, primeiramente, por que 40 dias? Por que uma quarentena? Então, primeiro porque a gente está numa quarentena forçada que durou mais de 40 dias, que a gente não sabe quanto tempo ainda vai durar, mas que, regra geral, mudou o cotidiano de todo mundo, mudou nossa forma de fazer as coisas. Então, se você estudava de forma presencial, agora você estuda de forma online. E a gente tinha planos para o decorrer do ano de 2020 e a gente precisou mudar esses planos. E muitas das coisas que a gente tinha pensado em fazer, ou a gente faz de uma forma diferente, ou a gente mudou totalmente a forma de pensar o uso do nosso cotidiano, o uso do nosso tempo. Então, para vocês terem uma ideia, eu, por exemplo, sempre tive vontade de plantar, de praticar agroecologia, né? E eu nunca tinha feito isso, nunca tinha levado a sério esse desejo, mas aí, como tudo mudou e eu estava mais tempo em casa, então eu acabei levando mais a sério isso, comprei lá minhas sementes e levei a sério. Vou até mostrar para vocês o resultado. Eu gosto de fazer as coisas na prática, não gosto muito de ficar só na teoria. Então, aqui está, por exemplo, o meu pezinho de tomate, que é resultado da quarentena. Então, é uma das coisas que eu queria mostrar para vocês que mudou na minha vida. É um projeto que eu tirei da gaveta. Esse aqui também, né? É um cacto que cresceu bastante, que eu investi bastante em criá-lo. Eu sou do sertão, né, do Pajeú, e aí investi nesse cacto, em criá-lo, e a quarentena ajudou muito o nosso relacionamento. Como vocês podem ver, são projetos que têm crescido durante a quarentena. Então, eu acho que não somente para mim foi um momento de tirar projetos da gaveta, mas para todo mundo tem sido assim. E o convite dessa quarentena do Cordel é que você tire o seu projeto de ser escritor, escritora, ou mesmo se você é professor ou professora, enfim, ser um educador, uma educadora de impacto dentro da sala de aula, utilizando a literatura de cordel. E veja, eu vou mostrar para vocês o cordel, o meu primeiro cordel, esse aqui, o Desencontro da Poesia, Tainara Queiroz. Então, isso aqui são os exemplares que ainda restam dele, cerca de 900 exemplares na época, e agora a quarentena deu uma parada nas vendas devido à dificuldade com esse meio físico de vendas e tal, mas é um cordel que vendia bastante dentro das escolas, nas faculdades, enfim. Esse cordel ele foi escrito em 3 dias. E esse foi um dos cordéis até que demorou mais, porque um segundo cordel que eu fiz, que foi inclusive premiado, esse cordel, Desencontro da Poesia, ele acabou indo parar na Bienal Internacional do Livro, em Olinda. Então, ele me levou a um lugar que eu jamais imaginava poder estar lançando algo, junto com escritores e escritoras que eu não somente admiro, como também inspiro para poder escrever, para poder criar. E depois, né, apostei mais ainda nisso, nessa coisa do cordel, e acabei me lançando na tarefa de participar de um edital da Companhia Editora de Pernambuco, que é um edital bem concorrido, bem difícil, e eu decidi, ficou mais difícil ainda, porque eu decidi participar dele na noite anterior ao final do prazo, né? Um amigo meu, que é do Clube do Cordel também, Tainara, tenta, porque você escreve bem, eu acho que você consegue fazer, e vai ter uns 500 exemplares aí que a gente vai ganhar, se for selecionado, se for premiado aí no edital, e, sei lá, tenta, talvez dê certo. E aí, resultado, tentei, escrevi um cordel literalmente da noite para o dia, porque tinha que mandar até, se eu não me engano, 1 hora da tarde do outro dia. Então, em menos de 24 horas, eu concluí, comecei e concluí um cordel premiado pela Companhia Editora de Pernambuco, que é um lugar prestigiadíssimo, né? Uma editora que é prestigiadíssima no nosso estado, na nossa região, no nosso país. Então, essa técnica de escrever um cordel em 40 dias
ela não somente foi aplicada em 40 dias com estudantes de primeiro e quinto ano em escolas públicas, como também em faculdade, né, com estudantes da faculdade, com professores e professoras, e até com poetas e poetisas que já escreviam poesia, mas que tinham escrito o próprio cordel com seu próprio tema desenvolvido desde o início, a oração literária, a rima métrica, tudo desenvolvido com o objetivo de chegar ao seu cordel. Então, isso aqui dos cordéis não é aleatório, tá bom? Então, tem tudo a ver com o momento que nós estamos vendo e com experiências já anteriormente definidas, concretizadas por mais de dezenas de vezes e, inclusive, por nós mesmos, por mim, dentro da minha produção literária. Então, aqui, por que vocês podem perguntar, né, Tainara? Você é parte de uma academia de letras, e a gente sabe que academias de letras prezam por literaturas mais ditas clássicas, pelos cânones, né? Então, por que cordel? E eu respondo que o cordel ele cumpre duas características que são muitíssimo importantes, que são comunicar-se com as pessoas do nosso tempo, com nossos conterrâneos e conterrâneas, com a nossa época, com uma facilidade incrível, e, ao mesmo tempo, ter a universalidade que se espera da literatura dita clássica. Então, por que o cordel cumpre esse papel? Veja, quando ele surge ainda na Europa, o cordel, não sei se todos sabem, se todas sabem, mas as características dele, incluindo rima, métrica, oração, ele já surge muito tempo atrás, pelo menos ao que se tem notícia formalizada, com os mouros. E aí ele vem atravessando gerações, né? O próprio Dante Alighieri, que foi quem deixou na formatação que existe hoje a língua italiana, o próprio Homero, né? A gente muitas vezes não conhece quem são os escritores e escritoras da nossa época, mas a gente sabe quem foi Homero. Então, Homero da Odisseia, Homero grego, então todo mundo sabe, pelo menos já passou pela nossa vida o nome de Homero e contribui com os estudos tanto dentro da escola como dentro da universidade ou na nossa formação literária. Então, são nomes que tomaram já áreas de universalidade, baseados que foram nessa forma que é constituída tanto por rima quanto por métrica, como por oração literária, que são os três fundamentos do cordel, certo? Então, essa tradição tão milenar, ela, claro, permeia-se em toda a Europa, e aí lá em Portugal ela ganha áreas de multidão. Então, as multidões ganham acesso a isso através justamente aqui do nosso cordel. De tal forma, popular o cordel naquele país e naquele continente, que ele chegou, inclusive, a ser perseguido, porque levava mensagens que, às vezes, não eram dignas daquilo que a elite considerava como uma mensagem a ser difundida, porque, de repente, ia de encontro a interesses políticos ou mesmo vendia mais do que as editoras que eram de filhos e filhas dessa própria elite. Então, o cordel ele já nasce com essa característica de tomar as grandes multidões. Então, quando as grandes navegações vêm de lá da Europa para o nosso continente, ele já vem com cordéis. Então, os cordéis, assim como lá tomavam multidões, aqui no nosso país também, que ainda nem era um país, mas na Constituição do Brasil, o cordel vem como se fosse a seiva nossa de literatura. Ele vem com os portugueses e fica aqui formulando a seiva da nossa literatura nacional, que vai se constituindo. Então, quando chega a Serra de Teixeira, que é aqui na Paraíba, esse cordel que tinha as feições de uma literatura mais europeia, né, por ter nascido lá, ele acaba tomando as feições de uma literatura nacional. Ele encontra o Leandro Gomes de Barros, esse cordel, e o Leandro, que era poeta, ele vai modificar essas características que tinham mais a ver com a forma de falar e de aprender o significado, que eram próprios de Portugal e da Europa como um todo, e acaba modificando essa estrutura para que coubesse na nossa forma de falar, na nossa forma de compreender esses significados. E essa forma que o Leandro Gomes de Barros cria, que tem um número mais definido de estrofes, tem um número de intervalos entre um verso e outro para se constituir a rima,
o Leandro ele acaba criando aquilo que é o nosso tradicional cordel, que, claro, com o tempo vai ganhando inúmeras variações, que a gente utiliza hoje em dia também, mas Leandro e o cordel brasileiro tradicional vão ser sempre aquele norte que a gente tem na hora de pensar um cordel, de pensar a estrutura de um cordel. Então, dito isso, a gente chega nessa questão de, tudo bem, você falou aí de situações já concretas que proporcionaram autores serem formados a partir do cordel, você falou a importância do cordel para a nossa literatura, mas e agora? É possível escrever esse cordel para mim, né, para você que está assistindo? É possível escrever esse cordel? E para responder essa pergunta, finalmente, eu vou precisar elucidar 3 aspectos, que são 3 aspectos que caracterizam o método para se chegar a algum lugar. Então, qual é o método para se chegar em algum lugar? Primeiro, você precisa de trabalho, técnica e produto. Sem essas 3 coisas estarem alicerçadas, você não chega em lugar nenhum. E vou dizer por quê. O produto, quando você visualiza um objetivo, que é o final da sua tarefa, que é a sua meta, que é onde você quer chegar com aquilo que você está fazendo, é mais fácil de você chegar lá do que se você não visualiza esse objetivo, se você não visualiza esse produto da sua ação. Então, isso, qualquer pessoa que já tentou fazer alguma coisa na vida sabe que eu estou falando uma coisa que coincide com a realidade. Quando a gente sabe onde quer ir, até mesmo se for comprar o pão na padaria, se eu souber onde é a padaria, é muito mais fácil de chegar do que se eu não souber. Vou ter que parar no caminho, perguntar, tirar dúvidas, talvez eu me perca 1 ou 2 vezes, enfim. E posso até chegar, mas é mais difícil quando eu não sei onde eu quero chegar. Outro aspecto do método de chegar a algum lugar é a técnica. Então, se você possui técnica para fazer aquilo que você quer fazer, também é muito mais possível que você acabe realizando aquilo que você quer fazer do que se você não tiver essa técnica. Então, mesmo nesse exemplo de a padaria, talvez tenha uma técnica que desde que o ser humano aprendeu a locomover-se, que existe, que é caminhar. Então, se eu sei que caminhar é a minha forma mais rápida de chegar à padaria, ou então se eu sei que não, na verdade é melhor pegar um automóvel e chegar na padaria, enfim. Quem tiver a melhor técnica vai acabar chegando mais rápido, vai conseguir cumprir melhor o seu objetivo, ou com mais agilidade, ou com mais eficiência, ou com mais excelência, certo? Então, e o outro aspecto é o trabalho. Então, trabalho, técnica e produto. E por que trabalho? Porque eu posso até saber onde eu quero chegar, eu posso até ter técnica para chegar lá, mas se eu não me esforço para utilizar essa técnica e realmente me aproximar de onde eu quero chegar, então eu também não vou chegar em lugar nenhum, porque eu vou ficar platônico o meu desejo de atingir aquela meta. Então, da mesma forma que se eu tiver apenas trabalho e produtos, se tiver apenas trabalho e um objetivo de onde chegar, e não tiver a técnica, é a mesma coisa de eu estar, por exemplo, de um lado do rio e querer atravessar até a sua outra margem, mas eu nem sei nadar e nem tenho uma ponte para atravessar. Então, eu basicamente não vou chegar lá. Então, a técnica é absolutamente indispensável, mas o trabalho também, porque se eu tiver a ponte, ou mesmo se eu souber nadar, mas eu nem nado e nem atravesso a ponte, então eu fiquei no mesmo lugar que eu estava antes, também não cumpri a minha meta. Então, a gente sempre precisa cumprir esses 3 requisitos e esse é o método para chegar em algum lugar, para chegar em um objetivo. Trabalho, técnica e produto. Então, nesse caso aqui, pessoal, a gente tem um produto, a gente tem um objetivo, que é conseguir formar você um autor, uma autora de um cordel em 40 dias. Esse é o nosso objetivo. Então, se nós assumimos que esse é o nosso objetivo, nós vamos juntos caminhar até esse objetivo. Esse é o nosso produto, certo? A técnica. A técnica é o que a gente oferece na quarentena do cordel. Então, o que é que você precisa para fazer o cordel? Quais são as tarefas que você tem que cumprir para isso? Então, quais são os métodos que são utilizados? Quais são as características do cordel que você vai fazer? E, enfim, todos os passos e dicas para que você possa, de fato, cumprir esse desafio nos dias que são sugeridos, que são os 40 dias. Então, na quarentena do cordel, você vai ter essa técnica disponível e caso você tenha qualquer dúvida, você vai poder tirar as dúvidas todas e quaisquer que houverem com uma equipe que está exclusivamente dedicada a lhe ajudar a tirar suas dúvidas
e passar de cada desafio cumprindo seu objetivo ao final dos 40 dias. Então, já temos aí um produto, ou seja, um objetivo, temos uma técnica e falta-nos o trabalho para a gente saber se é possível. E o trabalho, a energia que você vai dar para utilizar a técnica que a quarentena do cordel lhe dá. Para chegar no seu objetivo, que é tornar-se um escritor, uma escritora de cordel, só você pode cumprir esse trabalho. Pegar essa técnica, utilizá-la durante 40 dias e, ao final, ter o seu cordel em mãos. Todo o resto você vai ter a ajuda de profissionais da literatura, do cordel, para lhe ajudar. E você, enfim, vai ter uma comunidade de outros e outras estudantes da turma de literatura de cordel, pré-cordelistas como você. Mas o trabalho, a energia, é você quem vai precisar de sentar-se, estudar cada aula, cumprir cada tarefa, tirar suas dúvidas. Essas são suas tarefas no caminho até chegar no seu cordel feito em 40 dias. Então, se você está disposta a fazer, cumprir essa tarefa, de dedicar sua energia nos próximos 40 dias para aprender a técnica de produzir um cordel em 40 dias e terminar esses 40 dias com o seu cordel pronto, eu garanto que na quarentena do cordel você vai ter tudo que é necessário, exceto a sua própria energia, que isso você é quem vai trazer. Então, se é possível, eu só posso responder que só depende de você, porque o resto a gente já fez, a gente preparou a quarentena do cordel para você, tá bom? Então, essa oportunidade de ter a técnica de confecção do seu próprio livro, do seu próprio cordel, de transformar a sua vontade, que hoje talvez seja apenas vontade de escrever, de tornar-se escritor ou escritora, de tornar-se um educador, uma educadora de impacto dentro da sala de aula, pegar essa oportunidade de garantir que isso vai se concretizar, de fato, em um livro feito por você, em um cordel feito por você, é uma oportunidade que não aparece todos os dias. Eu, sinceramente, nunca vi isso aparecer em lugar nenhum. Eu tive que aprender sozinha, junto com uma série de pesquisas que eu precisei fazer aqui no Sertão do Pajeú, que também não é um lugar comum. Nós somos conhecidos como os 17 municípios que formam a terra da poesia. Então, são 17 cidades que estão têm arraigado em seu solo, em sua terra, esse fazer poético desde sempre. Então, percorrer o chão, que é chamado de terra da poesia, conversar com todos os poetas, todas as poetisas, ou pelo menos aprender com os versos deles nas cantorias ou nas mesas de glosas, isso é uma coisa que é muito difícil, que talvez eu não tenha tempo de fazer e aprender dessa forma. Então, a gente pegou todo esse aprendizado, que é feito por nós que já nascemos aqui, que percorremos esse chão, que participamos e temos contato com essa forma de fazer poesia, nós pegamos isso e condensamos no curso. Então, perder essa oportunidade de garantir essa técnica, de garantir um dos pilares, que é do método de chegar onde você quer chegar, ou seja, ser um educador, uma educadora de impacto, ou ser um escritor, uma escritora, gente, desperdiçar essa chance tem um custo. Esse custo é o que a gente chama de custo de oportunidade. É todas as vezes que a gente não aproveita a oportunidade de tirar um projeto da gaveta e de nos tornarmos aquilo que a gente quer ser, que a gente talvez até de certa forma nasceu para ser, de nos realizarmos. Então isso acaba adiando quem nós realmente somos, e adiar é uma coisa muito complicada quando se refere ao seu próprio ser, porque o tempo é uma variável que a gente não consegue controlar. É uma das variáveis que a gente não consegue controlar. Né? Então, aproveitar as oportunidades quando elas aparecem é uma coisa que eu aprendi na minha vida, é um grande passo para ser quem a gente realmente quer ser, para nos realizar enquanto seres humanos. Então, quando eu falo em aproveitar a oportunidade, eu penso que estou falando aqui com pessoas que já sabem aquilo que querem ser. Então, quando uma pessoa como nós é perguntada se nós precisamos da literatura para existir, se nós precisamos de escrever para poder nos construir enquanto seres humanos, ou afirmar, ou experimentar a nossa identidade, a gente responde sim. É como se a gente, ao não escrever, ao não desenvolver nossa própria narrativa, nos faltasse algo na afirmação da nossa identidade. É como se ainda faltasse, houvesse uma quebra naquilo que a gente é, porque é como se a gente precisasse ser escritor, ser escritora. Ou, no caso dos educadores, a gente precisasse realizar sonhos e realizar pessoas da sala de aula. Então, quando a gente sente que é isso que a gente precisa fazer,
o querer e o precisar são uma única coisa. Então, querer ser escritora, querer ser escritor, querer ser uma educadora de impacto, um educador de impacto, são coisas que significam a mesma coisa que precisar ser essas coisas todas. Então, aproveitar essa oportunidade é uma coisa que algumas pessoas já fizeram, e eu queria compartilhar com vocês alguns depoimentos de pessoas que ou já participaram conosco do curso de literatura de cordel, ou participaram de alguma forma contribuindo, ou estiveram presentes nesse curso de literatura, para falar para vocês algumas experiências já vividas por quem testemunhou de fato isso que eu estou tentando mostrar para vocês, que é possível e que é um caminho que vocês precisam seguir até a literatura. Então, eu queria que vocês acompanhassem comigo aqui na tela, se a gente consegue deixar a tela toda. Então, a gente tem aqui o primeiro depoimento, é o depoimento de Dedé Monteiro. Dedé Monteiro é o nosso patrimônio vivo de Pernambuco. É um homem que ele é conhecido como nada mais, nada menos que o Papa da Poesia. Esse é Dedé Monteiro. Então, Dedé diz o seguinte: começo meu depoimento aplaudindo cada aluno aprendiz pelo privilégio de poder participar de um projeto tão nobre, tão raro e tão cultural como um curso de literatura de cordel, ministrado por uma oficineira do porte de Tainara Queiroz. Sim, porque, além de se tratar de uma estudiosa apaixonada pelo tema, essa poetisa possui a exata compreensão do valor da poesia na vida das pessoas. Então, mais uma vez, os meus parabéns para o alunado, futuros e futuras poetas, seguidos da minha inveja sadia e do meu abraço de admiração para a mestra de nome difícil. Viva o cordel, viva a poesia. Então, nesse depoimento da Dedé Monteiro, além de me envaidecer e me deixar tímida, que bom que vocês não estão me vendo agora, mas Dedé tenta demonstrar aqui aquilo que ele conheceu do contato comigo, né, com a nossa equipe, para deixá-las tranquilas com relação à idoneidade do ensino da literatura de cordel dentro aqui do nosso curso, da nossa quarentena do cordel. E mando um abraço grande para o nosso mestre Dedé Monteiro, aniversariando esse mês, e que é um presente para nós ter aqui em nossa terra, ele que é nosso patrimônio vivo, e cada primavera de Dedé é uma primavera para a poesia. Então, a gente vai receber aqui o depoimento do Lucas, que é professor e que lançou o seu primeiro cordel a partir de um curso de literatura de cordel dado na faculdade para universitários, e o Lucas participou, ele que é professor. Então, vamos lá. Lucas diz: eu sou amante da poesia e você me apresentou distintas visões sobre a literatura do cordel. Aprendi diversas regras e escrevi o meu cordel. Você possui uma facilidade imensa em conduzir o curso e representa o meio feminino no âmbito da poesia. Inovadora e com uma didática admirável. Obrigada pelos ensinamentos. Esse é o Lucas. Ele lançou o seu cordel aqui no nosso curso e foi o cordel homenageado do mês de julho. Lucas, que é um prazer imenso tê-lo conhecido nessa caminhada, e hoje é um dos autores dessa nossa leva, dessa nossa nova rede de escritores e escritoras do nosso país. Então, a gente vai passando aqui para ter mais um depoimento. A gente vai chegar no depoimento de uma moça que é, na verdade, uma inspiração para mim. Essa moça é nada mais, nada menos que poetisa dentro da mesa de glosas. Ela improvisa. Quem já viu alguém improvisando poesia vai saber que isso é uma coisa que parece até milagre, assim, uma pessoa improvisar. Tem que fazer poesia na hora, feito caldo de cana, como a gente diz. E Francisca Araújo faz isso e sentia-se ainda um tanto insegura quanto a escrever o seu próprio cordel, pegar a sua inspiração, que é tão utilizada e tão brilhantemente utilizada na mesa de glosas, na fabricação de sonetos, mas ainda não tinha toda a segurança com o cordel, e aí participou de um nosso curso de literatura de cordel e acabou produzindo o seu cordel. E ela diz o seguinte: escrevi um cordel a partir do curso ministrado pela Tainara, professora super dedicada e cuidadosa, tanto no físico quanto no online. Depois do curso, fiz o lançamento através do Clube do Cordel e foi um sucesso, recomendo. Bom, Francisca, ela lançou esse cordel dela num evento que houve depois numa cidade vizinha, Carnaíba, chama-se a cidade, junto com a Secretaria
da mulher da cidade, a diretoria, né, da mulher da cidade, e já homenageando aí uma data comemorativa importante para as mulheres do nosso país, que é o aniversário da Lei Maria da Penha, e Francisca, então, fez história já com seu primeiro cordel lançado a partir do nosso curso de literatura, e para a gente, assim como para ela, foi um presente a gente ter contribuído com essa realização, né? Então, a gente, seguindo aqui para o nosso último depoimento de hoje, a gente vai ter a nossa Lucélia Ferreira, diretora de uma escola municipal, ela que recebeu o curso de literatura de cordel na sua escola, né, onde ela é diretora, e os alunos, todos, né, todos os estudantes de todas as turmas, de primeiro a quinto ano, passaram por oficinas e pelo curso de literatura de cordel, e nós tivemos cerca de 10 cordéis feitos numa escola municipal com crianças que não tinham mais de 14 anos, nenhuma delas. Então, foi um presente para a gente poder fazer parte desse projeto. Já um abraço para a Lucélia, né, professora Lucélia, que é facilitadora dentro das bibliotecas, facilitadora de leitura e diretora dessa escola. Então, ela diz: o curso de literatura de cordel, desenvolvido na Escola Petronila de Siqueira, Campos Góes, por Tainara Queiroz, em parceria com as professoras, tem sido uma experiência ímpar, inclusive no período da pandemia, através das atividades remotas, pois os alunos são protagonistas na produção dos cordéis pela iniciativa, liberdade e compromisso nesse processo educativo. Então, gente, esses depoimentos todos são depoimentos que são tirados não da vontade de que seja assim, mas sim do contato e do convívio real com o curso acontecendo. Então, desde crianças de primeiro a quinto ano, até estudantes universitários, professores, poetas, e finalizando aí, culminando com essa belíssima demonstração de admiração do nosso Papa da Poesia, que é Dedé Monteiro. Então, queria com esses depoimentos elucidar a alegria, a satisfação de quem participa do curso em tornar-se autor e autora, em tornar-se um professor, uma professora que consegue gerar mais impacto dentro da sala de aula. E só para fomentar, junto com vocês, a necessidade para a educação do uso da literatura de cordel, tem uma escola municipal em João Pessoa, que ela, agora há pouco tempo, ficou em primeiro lugar no IDEB, passando à frente de escolas estaduais, que tem muito mais incentivo financeiro, inclusive, escolas particulares, né, que recebem todos os meses dos seus próprios estudantes, pais de estudantes, enfim. Essa escola municipal, que é vista, né, sempre como se fosse a filha pobre da cidade, logo ela ficou em primeiro lugar no IDEB da capital paraibana, utilizando justamente o cordel dentro da sala de aula, então demonstrando a força transformadora que o cordel traz para a gente, porque mesmo com pouco investimento, a gente consegue levar transformação para a vida das pessoas, educação de qualidade, enfim, causar impacto na vida de quem faz parte da rede educacional. Então,